comecei a ver o peixe-olho e Certo. fico conturbado, Por quê? escuro. Podcast Cegaiada. Escuro. É cego. É isso mesmo, se tu é cego, se tu não é cego, não importa. É importante que você fique aqui conosco no YouTube, na Rádio Vox Visio e mais um podcast Cegada, também na Vitória Inclusiva. O seu tocadorzinho favorito, Vitorita Inclusiva. É só você pedir para aquela sua caixinha linda. Ela tocará para você o podcast Cegada dentro da Vitória Inclusiva. Teco Barbera é o jornalista, Thaís Sabaski, produtora, juntamente, ô louco, já tá ruim o negócio aqui, juntamente com o Bruno Branco. E a menina Laurita Lucena lá no vídeo e no logo, sensacional, mais um podcast Cegada chegando até você. E agradecendo aos nossos seguidores, estamos com quase 500, hein, rumo a 500 inscritos no canal, e você que não se inscreveu ainda, se inscreva. É isso mesmo? É isso mesmo. E o Mazinho aqui na mesa de som, faltou eu, tá vendo? Não esqueci de mim. E aí, meninos e meninas, cadê vocês? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, meu povo do Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada aqui para vocês. Hoje com convidados maravilhosos, convidados de muito garbo e elegância. Flávio e Maurício. O Flávio já esteve por aqui, o Maurício ainda não. Eles vão falar aí, né, sobre tester de acessibilidade. Eles vão falar sobre um curso também que eles têm, né, que eles montaram aí através do INSEP, né, e eles vão contar um pouquinho pra gente. Mas antes, e aí, Teco Barbero, como que o senhor está, meu filho? Fala, turma, dessa coisa maravilhosa, maravilhinda que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando aí para você, como o Bruno falou, dessa vez com dois super convidados, mega entendidos aí na área de tester, né? Que é uma profissão que surgiu não tão recentemente, mas ela despertou muito interesse mais recentemente aí, né? Alguns anos atrás. E o Flávio e o Maurício vão contar um pouco também sobre isso. Muito bem-vindos, então, Flávio e Maurício. Obrigado por estarem com a gente aqui no Cegaiada. Antes da gente iniciar, o Flávio já esteve aqui com a gente, já contou um pouco da história dele, mas eu queria conhecer um pouco sobre o Maurício. Queria iniciar com ele, um pouco da história dele rapidinho, para a gente situar o nosso público. Bom, gente, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Maurício Pereiro, eu trabalho na área de garantia de qualidade, já tem mais de 10 anos só trabalhando na área de acessibilidade digital. Trabalho em uma grande instituição financeira aqui no Brasil, e sou instrutor, junto com o Flávio, aqui pelo INSEP, que é o Instituto Socioesportivo para Atleta, né? Através do Núcleo de Capacitação em Consultoria e Acessibilidade, a gente forma profissionais para o mercado para trabalhar justamente nessa área de acessibilidade. Lá a gente vê legislações, tanto nacionais quanto internacionais, princípios, padrões, tipos de verificações, até tipos de tecnologias assistivas, história da W3C, da WebEn, da WCAG, a TAG, o WAG, gente, é sigla que não acaba mais, né? E, a título de curiosidade, eu não sou uma pessoa cega, né? Eu sou uma pessoa vidente, que a gente chama de pessoa vidente, aqui dentro do time da área de qualidade em acessibilidade digital. Olha, isso é muito bacana, né? Porque a primeira coisa que se imagina é que todos os profissionais dessa área têm uma deficiência visual, né? E você não tem. O que isso diferencia no trabalho? Olha só, é um ponto que sempre pega, né? Principalmente quando a gente não conhece muito da área, sempre existe essa dúvida, né? Se é que para fazer um teste de acessibilidade digital,
eu preciso ter um profissional que usa da tecnologia assistiva, e aí a gente não está falando apenas de pessoas cegas, né? Podem ser qualquer tipo de pessoa que dependa de algum tipo de tecnologia assistiva. Pode ser um braille, como um rastreador ocular, qualquer outro tipo de tecnologia assistiva. O importante para esse profissional que não usa de tecnologia assistiva no seu dia a dia, que é o meu caso, né, é que conheça muito bem como essas tecnologias assistivas acontecem e como elas funcionam, principalmente como elas funcionam. E é engraçado, gente, porque quando a gente dá aula aqui para o pessoal normalmente vem e fala, não, eu conheço tecnologia assistiva, putz, leitor de telas, eu uso no meu dia a dia, eu só vivo usando o leitor de telas. E aí a gente fala para eles, olha, então, mas eu vou te contar alguns segredos que a tua tecnologia faz e que você com certeza não sabe. E acontece muito, gente. A gente tem vários causos bem interessantes ao longo do curso que a gente foi acontecendo, né, Flávio? Então, eu ia... Mas eu queria entender um pouco dessa interação entre o Maurício, que está principalmente olhando para a tela, né, e você que não está olhando para a tela, né, e vocês trabalhando essas questões com alunos que uns também estão olhando para a tela, ainda que sejam baixa visão, ou talvez até sem deficiência, não sei se isso é permitido, que um aluno, uma pessoa sem deficiência possa fazer o curso, até acho que seria uma pergunta. E como é que é essa interação? Boa tarde, bom dia, boa noite aí também, pessoal. Sou o Flávio aqui, e respondendo a sua pergunta, Teco, sim, no nosso treinamento tem pessoas com e sem deficiência. E não necessariamente só deficiência visual, tá? Tem pessoas com deficiência auditiva ou deficiência física, bem variada, assim. O treinamento em si, nessa área de garantia de qualidade e acessibilidade, ela é, de fato, cumpre o seu propósito, né? Ela é bem diversa. Oi, gente. O importante mesmo é isso que o Maurício tinha citado ali atrás, né? É, de fato, a pessoa de conhecer como as tecnologias assistivas funcionam, porque é a partir disso que a gente vai cumprir o propósito da disciplina, que é fazer essa verificação de acessibilidade dos sites, dos aplicativos, se eles estão em conformidade, se o usuário não está enfrentando barreiras de acesso, né? Então isso é muito importante. Em relação ao primeiro ponto que você trouxe, né, a minha interação e a do Maurício, foi muito interessante, porque quando esse projeto todo começou, aliás, dando um passo atrás, antes da gente começar com esse projeto, o Maurício e eu já tínhamos aí uma parceria de fazer palestras, né, workshops nas empresas, onde nós trabalhávamos juntos na época, enfim. Assim que eu conheci o Maurício, a gente, trocando ali algumas figurinhas, tínhamos em comum essa vontade, né, de levar a acessibilidade cada vez mais longe. E aí a gente participou de alguns eventos, a gente fez algumas atividades juntos e tal, e isso ali mais ou menos no meados de 2019 para começo de 2020. E aí, obviamente, né, todo mundo passou juntos por isso aqui, entre março e abril de 2020 estourou a pandemia, né, todo mundo ficou dentro de casa, e eu comecei a pensar de que maneira a gente continuaria fazendo o que a gente já fazia, de levar esse conhecimento sobre acessibilidade. E aí eu pensei em montar um cursinho, né, um cursinho para ver como que seria a aderência, né, das pessoas em relação a aprender sobre acessibilidade, como que eu também faria, me daria, né, com esse tipo de atividade nova e tal. E foi um super sucesso, porque eu abri as inscrições durante um fim de semana, né, uma sexta-feira à noite, para fechar no domingo à noite. Eu esperava ali mais ou menos umas 20 pessoas, e foram no total mais de 50 inscritos. Eu tive até que fazer uma triagem depois, né, um formulário com algumas perguntinhas para filtrar ali algumas pessoas para participar desse curso. E aí, quando eu comecei a dar essas aulas, eu chamei o Maurício para me ajudar, porque eu estava achando que era muita coisa, né? E aí ele começou junto comigo e não paramos mais. Aí foi todo um desenrolar posterior e que fez com que o nosso treinamento chegasse onde chegou
Inclusive, tem uma aluna de vocês, né? Tem uma aluna de vocês aí entre nós. Thaís chegou, gente. A Thaís. Eu ia anunciar a Na Thaís verdade, aí. a Thaís é mais do que uma aluna, né? Ela foi uma das que impulsionou esse nosso trabalho a seguir em frente. Porque pouco depois que a gente fez esse piloto, a gente estava meio que numa ideia de ir para uma linha mais corporativa, né? De oferecer o treinamento para empresas e tal. E a Thaís nos abordou numa dessas tentativas, né? Acabou não rolando corporativamente, mas aí rolou individualmente com ela, mas algumas pessoas que ela trouxe para fazer parte dessa turma que iniciaria no final daquele ano, né, de 2020, e desde então não parou mais. A Thaís foi aluna nossa, acho que em 3 dos módulos que a gente tinha, né, no básico, no intermediário, no essencial, enfim. Ela pode falar um pouquinho mais sobre, mas foi uma das que ajudou esse trabalho a ganhar o impulso inicial que ele precisava. Como é que foi isso aí, Thaís? Bom, oi gente, desculpem, eu tava com um probleminha aqui e acabei me atrasando. Boa tarde para todos. E já pegando o gancho, né? Eu entrei numa empresa como analista de teste de acessibilidade e eu precisava ter o domínio das normas de teste, né, das normas internacionais de teste. E aí eu procurava um treinamento porque os outros QAs de acessibilidade, né, eles já tinham esse conhecimento e só eu e mais um rapaz que não tínhamos, e a gente dependia disso por conta de um cliente bancário que a gente ia atender. E aí começamos a procurar, não encontrávamos de jeito nenhum. E aí foi onde a gente foi atormentar o juiz do Flávio e do Maurício. E foi muito legal, foi muito gostoso, porque nasceu aí, né, eles estavam nessa pegada de vender o curso para a empresa, e a gente ficou super chateado, porque a gente queria muito que a empresa comprasse, mas, enfim, a gente não conseguiu, e a gente só teve um incentivo da empresa, mas a gente nem contava com isso, a gente ficou sabendo depois que a gente ia conseguir o ressarcimento de uma porcentagem do valor desse curso, mas a gente não quis nem se importar se ia, se não ia receber, porque não tinha. Não tinha, e eu acho que ainda assim, até hoje, se a gente for procurar um curso de QA de acessibilidade no mercado, a referência é o INSEP. A referência é justamente o curso deles. Não tem. Existem vários fugiu a palavra. Bootcamps, né, de acessibilidade. Existem vários treinamentos, palestras, enfim, mas voltada exclusivamente para teste mesmo, é só o curso deles. Então, já fica aqui, né, a dica, quem tiver interessado em vir para essa área, referência é INSEP. Mas e aí, Flávio e Maurício, em cima do que a Thaís acabou de colocar aí, principalmente essa questão de referência, a gente sabe que o Cegaiada hoje ele circula fora, né, da bolha das pessoas, né, com deficiência visual, principalmente. Então eu queria que vocês deixassem mais claro o que é um teste de acessibilidade, os lugares onde ele pode trabalhar e como surgiu essa... A gente pode considerar que é um tipo de profissão hoje, né? Sim, posso complementar a pergunta? Na verdade, eu já sei, mas para também trazer essa visão mais ampla para os nossos seguidores, aproveita, Flávio, e traz para a gente o quão é necessário a importância de pessoas videntes e não videntes, ou seja, pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam no teste de acessibilidade. Perfeito, Thaís e Té, com certeza. Assim, vindo aqui do começo, né, da questão do TECO. A gente tem hoje uma norma internacional, que é uma das siglas que o Maurício falou na sua primeira participação aqui, né, a WCAG. É ela que rege os padrões esperados de acessibilidade em conteúdos digitais, né?
Então, sites, aplicativos, e a gente pode estender isso até para outros equipamentos, que não necessariamente rodem um site ou um aplicativo, mas que tem uma interface digital de alguma forma, né? Então, com base nesses padrões, aqui dentro, né, da área de qualidade e de acessibilidade, a gente tem uma série de testes, de verificações que precisam ser feitas para entender se aquela interface digital, se aquele conteúdo, ele está acessível às mais variadas formas, né, de percepção, quer seja sensorial, quer seja pela manipulação física, tanto é que a WCG ela trabalha com 4 princípios, né, que é o perceptível, o compreensível, o operável e o robusto, né, ou seja, as coisas precisam ser percebidas pelo tato, pela visão, elas precisam também ser compreendidas pelos mais variados espectros, né, de inteligência. Ela precisa também ser operável, né, o indivíduo que percebeu, compreendeu, também precisa conseguir manipular, fazer aquilo acontecer. É muito comum para as pessoas que usam, por exemplo, leitor de tela, se deparar com um botão, com um link que não funciona, né, você usa o gesto, ou usa a ação recomendada do leitor de telas para executar e não consegue. Né, um campo de texto que você não consegue inserir a informação, enfim, você está sendo impedido de operar aquilo. E o robusto, que é, de fato, tudo isso precisa funcionar com qualquer que seja a tecnologia ou em qualquer tipo de dispositivo, né? Então, ela trabalha com esses 4 princípios e é isso que a gente procura garantir. E por que é importante, emendando aqui na resposta do que a Thaís colocou, a gente ter o que a gente chama, né, do par que faz os testes, uma pessoa que enxerga e uma que não enxerga. Porque tem coisas que estão muito mais ligadas ao funcionamento da tecnologia assistiva, e aí geralmente são pessoas que conhecem, que sabem muito bem como elas funcionam, que em geral, na grande maioria, mas não é uma regra específica, né, são pessoas com deficiência visual, mas como o Maurício falou ali atrás, tem pessoas que não enxergam e que usam bem tanto quanto, o Maurício é um deles, aliás, acho que é a pessoa que não enxerga e que melhor utiliza leitores de telas, assim que eu já tive a oportunidade de conhecer. Mas também tem as questões visuais, né? Contraste, quando a gente fala também da ampliação, do tamanho de fonte, entre outros aspectos que estão muito mais ligados à questão visual, e que aí, por exemplo, uma pessoa cega não vai conseguir fazer sozinha, ou pelo menos com tanta facilidade, né? Então, por isso que a gente tem essa certa divisão aí de atividades, ou uma complementaridade, né? Eu costumo dizer, a gente se complementa nessas atividades. E quando não tem esses 2 profissionais, né, em algumas empresas não é possível funcionar dessa forma, a gente precisa buscar aí mecanismos que minimizem, né, os gaps que acabam ficando entre um e outro. Ou seja, essa profissão, ela é para todo tipo de público, né? A gente sempre costuma comentar que o leitor de tela é uma das tecnologias assistivas que mais depende do bom funcionamento do aplicativo, do site, enfim. Ela é a que mais se vale de todos esses princípios que o Flávio trouxe, né, da WCAG. Por isso é que ela acaba sendo uma grande referência em relação a trazer aí essa cobertura bem ampla dos testes, mas como o Flávio bem colocou, né, não é uma exclusividade de um deficiente visual, a gente faz o teste que é para todos, né, e aí vale bastante a pena trazer que idosos, principalmente, né, precisam muito, entre outros, né, a gente não vai ficar detalhando tanto, mas os idosos dependem bastante de um bom funcionamento, assim como os deficientes visuais. E o leitor de tela, ele traz uma boa cobertura, porque ele se vale muito do código para ele funcionar bem. Então, assim, acaba sendo esse um dos principais motivos que é usado o leitor de tela como tecnologia assistiva de ponte aí do teste, né, Flávio? Nesse aspecto, eu queria emendar esse comentário que a Thaís fez, eu queria que vocês dessem uma opinião bem sincera, principalmente o Maurício, que transita na acessibilidade fora dela, vou de novo me usar aqui como exemplo, alguns de vocês me conhecem mais profundamente, sabem que eu não uso leitor de tela, porque eu não consigo usar esse negócio.
E isso também, se vocês me confirmam isso, se é uma coisa um pouco mais recorrente no Baixa Visão e para outras pessoas, como a Thaís citou aí, idosos e tal. E o que vocês pensam sobre isso aí? E se existe, inclusive, o tester para o leitor de tela ser testado e mais bem avaliado? Teco, isso é bem comum acontecer, tá? Existem pessoas que não perderam a visão ao longo do tempo, ou por uma outra questão, né, não acabam se adaptando no uso de leitores de telas ou de outros tipos de tecnologias assistivas. E é bem comum, tá? Isso não é algo só contigo, não, tá? Isso acontece bastante. Mas para um profissional que quer trabalhar na área de acessibilidade digital, principalmente na área de qualidade em acessibilidade digital, e aqui a gente está focando especificamente a área de qualidade, porque a área de acessibilidade digital, ela pode englobar várias outras áreas, tá? E a gente está falando de várias outras áreas mesmo, a gente está falando da área jurídica, a gente está falando da profissionais de gestores de equipes, a gente está falando de desenvolvedores, a gente está falando de equipe de design, a gente está falando da equipe de marketing, a gente está falando de equipes de comunicação. Qualquer área que exista dentro de uma empresa, você pode sim ter profissionais falando sobre a acessibilidade digital, levando esses pontos dessas diretrizes que já foram mencionadas aqui pelo Flávio e por mim, que é a WCAG. Isso não necessariamente você precisa ter ali uma boa experiência com o uso de tecnologias assistivas. É claro que conhecer as tecnologias assistivas vão ajudar esse profissional que está inserido nesse contexto para trazer insights valiosos para a empresa, para que aquele ambiente, seja de marketing, seja de comunicação, seja de design, seja qual for a área, fique mais adequada. Então, isso é muito importante, ele conhecer essas tecnologias, tá? Existem alguns cursos, e aí a Thaís estava até comentando, realmente, não existe um curso profissional hoje no mercado brasileiro. A gente tem cursos profissionais fora do Brasil, todos americanos, tá? E, infelizmente, a gente não tem hoje aqui uma certificação profissional para esse profissional, né? O que é um grande pecado. Então, a gente trouxe, junto com o INSEP, tentar fornecer essa oportunidade para a galera de ter uma formação, de ver toda uma parte que é importante sobre esse mercado da garantia da qualidade e olhando justamente, buscando ali conhecimento e melhorando ali a experiência desses profissionais. Tá? Perfeito. E aí, em cima disso tudo, eu queria entender como é que hoje isso está sendo visto, primeiro, no aspecto legal, né? Como não é uma formação obrigatória, nem tem uma certificação. Não tem uma certificação válida, né, pelo MEC, né? A gente não tem, né, a obrigatoriedade nas empresas disso, né? Como é que funciona isso aí? E aí depois, mais para frente, eu queria que a gente comentasse sobre realmente aí, efetivamente, o mercado de trabalho. Na verdade, Teco, a gente tem uma parte legal bem importante no Brasil hoje, mas que ainda não é aplicada como deveria, ou nós, né, pessoas que dependemos disso, quando somos afetados, não recorremos à lei como poderíamos. O artigo 63 da Lei Brasileira de Inclusão, desde janeiro, né, de 2016, quando ele passou a valer, né, junto com a LBI como um todo, ela foi promulgada em julho de 2015, mas passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2016, e ele diz que todos os sites brasileiros, de empresas brasileiras ou com sede aqui no Brasil, precisam atender às especificações internacionais, né, as boas práticas internacionais de acessibilidade. Então, para os sites, por exemplo, a gente tem esse artigo, não tem muito como fugir dele. Né? Então, por exemplo, um cliente que se sente prejudicado com acessibilidade ao visitar o site de um grande e-commerce, por exemplo, ele poderia entrar na justiça alegando que ele está sendo impedido de acessar com base nesse artigo 63. Mas, obviamente, que a gente tem uma cultura, né, nós brasileiros, de não nos recorrermos como poderíamos à justiça. E tem gaps também, obviamente, né? Como vocês perceberam, esse artigo fala dos sites, mas e os aplicativos, né? O que nós mais usamos hoje em dia não são os sites,
São os aplicativos, talvez os celulares, né? E não temos, a lei não fala sobre ele. Poderia muito bem, né, um juiz interpretar e dizer que se aplicaria, sim, mas aí vai ficar aquele imbróglio todo, né, porque vai recorrer, enfim. Aí uma instância pode aprovar, outra não. Exatamente. Mas já há todo um movimento, tá, nos bastidores para fazer uma regulamentação desse artigo 63, que, obviamente, todo esse movimento político no Brasil sempre demora bastante, mas tem um corpo técnico, inclusive com o apoio da ABNT, né, o braço ABNT aqui do Brasil, trabalhando em cima disso, montando um checklist, né, de verificação mais direcionado aí para a WCAG, para fazê-la ser mais simples e fácil de ser utilizada pelos ministérios públicos, né, que seriam os principais acionados para verificar se uma reclamação de um usuário faz sentido ou não faz sentido. Inclusive, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar nesse checklist, está ficando um trabalho bem legal. Então, ele está dividido em duas vertentes, né? Uma vertente técnica, que é essa que eu estou atuando na montagem desse checklist, e uma vertente jurídica, que está trabalhando nos bastidores para ver o melhor caminho para uma regulamentação e complementar esse artigo 63, né? Para que ele realmente se aplique para qualquer conteúdo digital e não somente aos sites, né? Então, do ponto de vista de legislação, a gente até tem uma legislação interessante, porém, ela ainda não é aplicada no que já deveria, e ela ainda tem alguns gaps que estão sendo trabalhados e que esperamos não demore muito para serem sanados. E aí, essa listagem que você está comentando, né, que vocês estão fazendo, ela poderia se tornar, uma vez aplicada, como se fosse uma WCAG brasileira? A ideia é justamente que ela seja uma releitura da WCAG de uma forma menos técnica, né? Hoje a WCAG ele é um documento bastante técnico, de um grau de complexidade maior. Então, a ideia desse trabalho que a gente está fazendo na BNT é transformar esses itens de verificação da WCAG num checklist mais simples, mais fácil de ser utilizado, né, por pessoas que não têm muito conhecimento técnico, para que a gente consiga avaliar se algo está ou não fora dos padrões de acessibilidade recomendados pela WCAG. Não dá para dizer que é uma versão brasileira, mas é como se fosse um manual, sabe, de como usá-lo e entender de uma forma mais prática a WCAG. Mas nesse sentido... só para complementar, Thaís, vocês entendem, você e o Maurício entendem que existe diferenças entre países que deveriam ser levadas em conta? Cada país poderia ter uma especificação própria ou não? Sim, isso hoje já acontece, né, Flávio? Cada país hoje, no geral, até aqui da própria América Latina, nos Estados Unidos, América do Norte, cada país tem uma legislação própria. O próprio Brasil também tem uma legislação própria quando a gente fala sobre normas de acessibilidade digital. Só que todas as normas, a norma que a gente tem hoje, a EMAG, ela foi construída para os sites dos governos, né? Então, ela é uma norma para os sites do governo. Ela não tem uma aplicabilidade quando a gente está falando de outras instituições que não sejam do governo. E mesmo assim, quando a gente entra nos sites do governo, a gente sabe o desespero que é, porque nem eles nos seguem essa norma. Isso acontece com vários outros países, tá? Por isso que existe a WCAG como uma norma, uma diretriz internacional que pode ser seguida, tá? Então, justamente nesse sentido. E a ABNT, o processo da ABNT é justamente ali determinar um exemplo, um código que seja único, para que isso vire algo para que seja defensável. Né? Hoje, como existe essa grande lacuna de conhecimento por parte das empresas, do próprio Estado, o próprio Ministério não tem consciência ou não conhece muito bem quais são as vertentes de normas que podem ser aplicadas no setor. Então, a ABNT tem vindo nesse sentido para criar justamente essa norma, uma norma técnica que é muito mais fácil de ler, muito mais simples do que a própria WCAG, para que a gente consiga ali, através do Código de Defesa do Consumidor, conseguir
ter ali uma legislação, depois uma força de lei mesmo, para poder ajudar todas essas pessoas que entram com ações junto a empresas que não têm o nível de acessibilidade digital esperado, né? Então, é nesse sentido que as empresas, que a ABNT tem ajudado a gente nesse sentido. Entendi, Thaís? E vocês acham que com essa simplificação da WCAG, os usuários vão ter um pouco mais de entendimento para fazer alguma reclamação, para exigir um pouco mais dos seus direitos? Eu não digo os usuários em si, viu, Thaís? Porque, assim, o documento que está sendo construído, ele é para ser utilizado, na verdade, não um passo atrás. Ele foi uma encomenda do próprio Ministério Público, né, no sentido de, olha, a ABNT nos ajude a ter mais facilidade ao nos certificar de que alguma coisa está irregular quando se diz a respeito da acessibilidade, né? Então, foi essa a demanda. Então, a ABNT, com sua expertise, porque ela faz isso para, enfim, uma infinidade de coisas, né? Inclusive na parte de acessibilidade, já fez para audiodescrição, já fez para janela de Libras, entre outras tantas coisas. Ela, obviamente, foi procurada pelo Ministério Público com essa encomenda, e é isso que eles sendo trabalhar. Então, é um documento que vai ficar, obviamente, público, né? Todo documento que envolve acessibilidade e inclusão na ABNT, ele fica de consulta pública, mas a gente sabe que o uso pelo usuário final não vai acontecer. O que vai melhorar, né, o que a gente vislumbra que vai melhorar uma vez que os ministérios públicos de cada região, né, tendo esse documento em mãos, vão conseguir, por eles mesmos, não depender somente de reportes dos usuários para fazer o seu trabalho de exigência da... Exato, de exigência de que a legislação seja cumprida, né? Então, eles mesmos terão uma ferramenta que o seu corpo técnico de funcionários vai poder usar como uma ferramenta para dizer se algo está ou não infringindo a lei, tá? Isso é o que se espera como um benefício desse trabalho. Para o usuário em si, esse ponto que você está colocando, é muito um trabalho de formiguinha, né? Que a gente mesmo, enquanto usuário, precisa se educar a fazer. Da gente, por exemplo, baixei um aplicativo lá na Play Store ou na Apple Store, e ele está com problemas de acessibilidade, ir lá na lojinha e dar uma avaliação negativa, e explicar por que está dando aquela avaliação negativa, né? Por exemplo, poxa, tive dificuldades para consumir um produto, para adquirir um serviço num site, ir lá, entrar em contato, abrir um chamado e falar, não consegui por conta disso e disso, de acessibilidade. Para que as empresas... Mazinho Pitaqueiro aqui diz o banco é o inferno. O banco é acessibilidade de banco. É coisa de louco. Pois eles trabalham em bancos. Não só os bancos, viu, Marcelo, mas outras tantas coisas a gente tem dificuldade de fazer. Eu, recentemente, precisei fazer a troca de titularidade de uma conta de consumo e eu não consegui fazer sozinho. Primeiro eu fiquei cerca de 2 horas tentando fazer, tive que procurar um vizinho meu para poder me ajudar a fazer aquilo, né? Então, assim, a gente tem muitas lacunas em relação à acessibilidade. Porém, quando você vai nas empresas e verificar se eles têm indicadores sobre isso, não tem, porque a gente costuma não reportar, costuma não reclamar. Então, é até uma dica que a gente deixa aqui para os nossos ouvintes de podcasts. Tem um problema de acessibilidade? Reclame. Vai lá, faz uma ligação no saque, manda um e-mail, avalia na lojinha e usem a palavra problema ou falta de acessibilidade. Você sabe que outra coisa que anda ocorrendo ultimamente são em lojas que você vai, só tem aquela maquininha lá da telinha lá, que você tem que digitar na telinha. E essa maquininha... a tela touchscreen das maquininhas, né? Também é um problema de acessibilidade, né? O autoatendimento também, né? Recentemente saiu uma matéria, não sei se vocês acompanharam, de alguns produtores aí de máquinas que estão produzindo máquinas com uma boa acessibilidade, né? Não sei se vocês acompanharam.
a gente espera que seja uma tendência, né? A última que eu acompanhei, né, foi agora recente um movimento da ONCB com uma Isso, é esse empresa mesmo. do Eu Sul, vi. e eles pegaram e conseguiram embarcar o talkback numa maquininha touchscreen, né? Porque a grande alegação do mercado não tem como a gente ficar usando as máquinas de tecla, porque a manutenção é mais cara, porque o custo operacional é mais isso, enfim. Então, o que eles fizeram? Como o sistema operacional dessa maquininha em Android, era fácil de habilitar o talkback nela. Então, foi isso que eles fizeram. E aguardemos, né, para que essa maquininha seja de fato homologada, né, pela Confederação Brasileira, né, de maquininhas, né, de cartões, e que outras empresas também busquem estratégias tais como essa, né, de deixar realmente acessível. E o bom dessa maquininha, pelo que eu Mas essa entendi, maquininha tá no mercado ou era só apenas uma Ainda historinha não, para ela boi ainda tá dormir, em fase- como todas elas? Não. Ela ainda está em fase de experimental. homologação, né? Ela já está pronta, ela já foi feita, em formato os beta, protótipos né? iniciais, formato beta. já aquela história funciona, toda. mas precisa da aprovação, né, da Confederação Brasileira do segmento de cartões, né? Certo. Ô, Flávio, entrando só um pouquinho, aprofundando só um pouquinho mais nessa questão cultural, né, que nós não temos o hábito de reclamar os nossos direitos, a gente acaba se privando e às vezes deixando, né, de utilizar algum serviço, coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos não é dessa forma, né? O pessoal reclama até de não conseguir comprar um ingresso para ir num show. Até não, né? Sim. Inclusive, né? É por causa da Às vezes cultura, você reclama de né? um buraco. E a gente também E nem o sabe negócio dos é direitos resolvido. que tem também, tem isso também. A gente não sabe. Muita você- coisa ó. eles têm direito e nem sabe que tem, né? Pois é, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, se você estiver andando na rua e tropeçar numa tampa de lixo de uma casa, você processa o cara e ganha, É. tá? Porque ele não pode deixar a tampa de lixo ocupando espaço da calçada. Mas aqui, Então, a legislação dá muita margem para isso. Aqui também, só que não acontece. A legislação não é tão ruim, não só que não funciona, né? acontece. Não funciona. Pois é. Existe, mas não Bastante, né? funciona. A grande realidade é essa. E não Mas funciona por dois motivos, né? Um é realmente o nosso poder legislativo é muito moroso e, por um outro lado, o cidadão em si acaba não exigindo Mas os seus um direitos. dos como motivos que o precisa. cidadão em si não exige os direitos é porque ele sabe que vai ser um verdadeiro morosidade. novela, uma verdadeira. Então fala, meu Deus, até Pois é, acabar, claro, ele já vai com morri, processo. então deixe quieto. Pois é. Uma coisa alimentando a outra sempre, né, Marcelo? Enquanto uma das cadeias não tomar mais força, né, e muito provavelmente a nossa, a ação individual de cada um de nós, a coisa vai ser assim. Sim. Mas eu posso Uma- trazer um comentário aqui para Ajuda vocês, bastante. gente, do que acontece nos Estados Unidos. Lá, como vocês mesmos disseram, é muito simples entrar com uma ação contra as empresas, né? A gente tem, sobre ações de acessibilidade digital nos Estados Unidos, existem milhares de exemplos. Existe o exemplo, por exemplo, da Rihanna, que foi processada em milhões de dólares porque houve uma única usuária que não conseguiu comprar o ingresso para poder assistir o show dela porque ela era deficiente visual. Isso eu vou trazer um único exemplo, tá, gente? Olha só. Lá existe, tal qual como acontece no Brasil, eu havia mencionado da EMAG, lá a gente tem a ADA, que é o American with Disabilities Act, é o ato de americano para pessoas com deficiência, que já existe lá há muitos anos, né? Desde 2010 esse ato existe lá dentro. E nos últimos 5 anos, o que tem acontecido foi uma grande explosão de ações jurídicas contra várias empresas. E essas ações jurídicas, todas elas relacionadas à acessibilidade digital, tem um viés ali que tem acontecido muito forte. Existe, claro, a diretriz de acessibilidade, a WCAG, que já existe há muito tempo, temos a ADA desde 2010 lá nos Estados Unidos, e o que se percebeu é que nos últimos 5 anos, grandes escritórios de advocacia têm se especializado única e exclusivamente nos Estados Unidos em processar as empresas sobre acessibilidade digital. Coisa que não acontece aqui. Né?
Mas olha só o perigo que isso está acontecendo. Eles não têm pessoas com dependência de algum tipo de acessibilidade, que dependa de algum tipo de tecnologia assistiva. Eles simplesmente estão usando o recurso de uma legislação que é vigente para entrar com processos milionários junto às empresas. Existe a causa e existe o efeito. A causa é, cara, eu vou melhorar justamente o critério de acessibilidade dentro das empresas. Mas o efeito é, ao longo do tempo, essas causas que poderiam ser benéficas para as pessoas que dependem justamente da tecnologia assistiva, vai ficar uma coisa do tipo, mais um processo que a gente está enfrentando, vamos lá e vamos tentar resolver da melhor ou da pior forma possível. E aí existem algumas coisas que podem ser feitas quando a gente fala de acessibilidade, que na vez de melhorar o site, vai simplesmente piorar o site ou o produto digital. Então, existe esse viés que a gente precisa ter muito cuidado, e nos últimos 5 anos, esse é um tema que vem sendo muito abordado nos Estados Unidos por conta da do crescente volume de ações jurídicas que tem acontecido lá por causa da acessibilidade digital. A gente não espera que isso aconteça no Brasil, até porque, como a gente já mencionou, no Brasil a demora legislativa é muito gigantesca. O desgaste, tanto para quem entra com a ação, quanto para a empresa que responde à ação, é muito grande, é muito oneroso. Então a gente acaba meio que falando, deixa para lá, vou fazer outro caminho. Mas a gente precisa começar nesse momento de exigir que a gente tenha ali um meio digital cada vez mais acessível, né? E não correr nesse risco de virar uma forma de se ganhar dinheiro muito rapidamente, né, que é o que tem acontecido nos Estados Unidos com algumas empresas advocatícias. Vocês já ouviram falar se tem alguma iniciativa de divulgação, assim, ou de, sei lá, de aculturamento dos próprios usuários, um pouco mais de, sei lá, de barulho, para que as pessoas entendam que elas precisam correr atrás de exigir acessibilidade? Olha, publicamente falando, eu não conheço, Thaís. O que, por exemplo, nós aqui, né, enquanto instituição, INSEP, enquanto mantenedores de um treinamento de bastante expressão nacional, a gente sempre incentiva os nossos alunos a adquirir essa consciência, né, de reportar quando passam, quando encontram algum problema, porque além, né, de termos o curso aqui, a gente também trabalha com acessibilidade nas empresas onde estamos alocados hoje. E a gente também sente essa dificuldade dentro das empresas em que estamos de não ter números, né, a respeito de pessoas com deficiência ou de problemas de acessibilidade em si. E como a gente sabe, em toda e qualquer grande empresa, as coisas são priorizadas conforme o seu volume, né? Então, para se priorizar ações de acessibilidade, é necessário que isso esteja entre os tops problemas sendo reportados pelos usuários, né? Então, a gente sabe que tudo isso é um movimento que leva, obviamente, um certo tempo, é um trabalho de formiguinha, e por isso que a gente sempre fala desse assunto nas oportunidades que a gente tem, inclusive nessa aqui, né, de deixar esse convite para cada uma das pessoas usuárias de... Mas também, Flávio, reporte. Tudo que é para nós demora mesmo, é formiguinha. Vai, Teco. Eu sinto um certo incômodo nas empresas, numa questão que é o seguinte, ok, eu não tenho o parâmetro, mas na hora que eu abro, por exemplo, um cadastro, a gente pode falar aqui, tipo um banco, uma empresa de comércio, varejo, né, que pedem para que você se cadastre lá de alguma forma, né? Não tem uma opção para você colocar lá que tem deficiência, por exemplo, porque você acabou de falar aí sobre demanda. Já pensei nisso. Então, assim, eu não tenho um parâmetro de demanda, se eu dependo só da reclamação, é muito mais difícil. Se eu abro uma demanda lá na primeira entrada, já é muito mais fácil. Por exemplo, quantos bancos sabem quantos clientes com deficiência visual eles têm? Nem sabe, não sei.
Até o próprio celular. Então, O celular devia ser habilitado assim. A pessoa é cega. O sistema sabe. A pessoa é cega. Não é tudo inteligente o negócio? Então tem que usar a inteligência a benefício. Mas na hora você pode ser habilitado dentro das empresas que vendem o celular. Sim. Né? Que fabricam o celular, né? Então, você tem deficiência, você se cadastra aqui Isso e mesmo. pronto. Né? E aí você define. Então, isso, eu entendo que isso também é uma própria rede mundial vai saber que você precisa de acessibilidade. Né? Um negócio interessante. A gente tem algumas iniciativas, né? Vemos alguns movimentos nesse sentido do que vocês estão falando, né? De num cadastro ou por meio de uma atualização de cadastral, a pessoa informar se ela tem alguma necessidade específica ou não, enfim. E eu penso muito que a forma como o modelo de tratamento de dados de hoje, né, dos últimos tempos, vai fazer com que a gente tenha melhoras bem significativas nesse sentido. É que a gente sempre tem um viés por trás de tudo isso, que é o mau uso, né, de determinadas informações. Então, por exemplo, pegando aqui um exemplo que o Marcelo trouxe, se a gente, a empresa consegue detectar se um talkback ou se um voice-over está ativado no celular de uma pessoa, mas a empresa não pode, com base nisso, flexibilizar algumas coisas, porque senão maus intencionados, invasores, exato, vão ativar um leitor de tela simplesmente para poder aproveitar uma brecha que existe ali. Então, é todo um cuidado que existe por trás disso, mas a gente vê hoje, por exemplo, principalmente as grandes empresas que estão com esse tema de acessibilidade, inclusão e diversidade como parte, né, dos seus pilares de atenção, já pensando em maneiras de como cruzar dados, informações, para ter esses números e para também pensar em maneiras de trazer um atendimento mais especializado para quem de fato precisa, tá? Eu acredito muito que nos próximos 5, 10 anos a gente vai ter um modelo, né, mais assertivo a esse respeito e cases de sucesso mais bem validados, né? A gente está muito ainda no trabalho inicial, mas eu vejo ele já bastante capaz, bastante consistente de apresentar a efetividade daqui a um certo tempo. Mas para isso precisa também ser acertada a LGPD, porque hoje ela não permite alguns dados, né? Isso é uma barreira. É que, na verdade, a LGPD, o que acontece, né? Na hora de você coletar, você tem que saber como coletar a informação e ela ter um propósito claro e bem definido. Então, não é simplesmente num formulário de cadastro, você perguntar se a pessoa tem ou não deficiência, mas você precisa saber perguntar isso e explicar bem por que você está pedindo isso, porque senão é o que você falou. O mau uso dela pode gerar outros problemas jurídicos para a empresa. E é nesse ponto que eu estou falando, né? Eu acho que a gente está hoje aprendendo melhor como usar tudo isso e como coletar também essas questões. Porque um dado sobre deficiência eu não preciso não necessariamente criar no cadastro, mas eu posso oferecer para a pessoa a oportunidade de atualizar essa informação assim que possível, sabe? E a partir disso aí sim já trazer ali algumas abordagens específicas. Eu posso trazer Desculpa. Maurício. Eu acho que um ponto importante para complementar a fala do Flávio, gente, que a gente precisa sempre estar lembrando e que, infelizmente, é a realidade e não é apenas no Brasil, isso é a realidade do mundo da acessibilidade digital, falta conhecimento de profissionais que trabalham nas empresas sobre o que é o tema acessibilidade digital, como abordar isso, como contornar, como monitorar, como olhar, como tratar o assunto, né? Falta formação de profissionais capacitados para fazer os sites, os aplicativos. Hoje não existe nenhuma formação nessa área aqui no Brasil. Ninguém, o cara que eu fiz ciência da computação, me ensinaram como que era para usar lá os níveis de cabeçalho, que era só única e exclusivamente para dar o visual na tela. Não havia importância do que é a diferença entre um H1, H2, H3, e o quanto isso facilita o raciocínio lógico para quem usa uma tecnologia assistiva. Então, falta esse start por lado tanto de educação quanto profissional.
E uma coisa que a gente precisa também entender é, existe como, sim, monitorar essas pessoas sem ser tão invasivo ao ponto de necessitar ter um formulário ali, perguntar para essa pessoa, você depende de uma tecnologia assistiva? Às vezes é até um pouco constrangedor, tem pessoas que não gostam de falar que dependem de uma tecnologia assistiva, né, de um ampliador ou de uma inversão de cores, enfim. E hoje, o Google Analytics consegue fazer essa análise desde que quem vai fazer lá o tagueamento saiba o que está fazendo. Então, é muito simples. Eu consigo ver qual é o aparelho que está ligado, que tipo de configuração aquele aparelho está usando, qual a versão do sistema operacional que aquele aparelho está utilizando, seja ele um desktop, seja ele um device qualquer, um celular ou um tablet, enfim, é possível, através do Google Analytics, sem precisar fazer intromissão nenhuma. E aí você consegue, quando você leva essa informação para as empresas, fala assim, mas eu não tenho. A grande maioria das empresas, a alegação é, eu não preciso me preocupar com a acessibilidade digital, eu não tenho esse público visitando o meu site. Amigo, como que você sabe que você não tem público visitando o seu site? Você não tem justamente porque você não dá autonomia para as pessoas. Mas se você monitorar via um Google Analytics e olhar o teu site, você vai perceber o quanto das pessoas usam o seu site usando ampliador de telas, inversão de cor, com um talkback, um voiceover ativado, enfim, com qualquer outro tipo de tecnologia. Isso é muito simples de ser implementado. As grandes empresas, ou até as pequenas e médias empresas, têm como fazer isso muito rapidamente. O problema é, quem conhece isso? Quem conhece desse tema? Como fazer isso? A galera não sabe. A gente leva essa especialização, cara, mas isso é tão simples assim? Sim, é super simples, né? A 2 toques de distância, você consegue identificar esse público rapidamente e mapear, inclusive, que público é esse? Se é mulher, se é homem, se está usando, que tipo de aparelho que esse cara está usando, né? Que tipo de software ele está usando, que tipo de tecnologia assistiva ele depende, né? E o que você pode fazer para melhorar o teu universo digital que você está oferecendo para esses clientes. É isso aí, meu povo, a conversa tá muito boa, mas chegamos aí ao final do nosso podcast. Nossa, hoje estendido pra passou caramba. Rápido. Mas, Bruno, antes da gente encerrar, acho que é importante, como a gente está falando de um curso e tal, queria que o Bruno e o Maurício e o Flávio colocassem um pouco, especifique um pouco melhor para a gente, quem que pode procurar vocês, qual é o público que pode fazer o curso, se quiser. Como que faz, e assim, como é que está a linha de empregabilidade. A gente já falou uma série de questões aqui sobre isso, mas assim, a pessoa consegue um emprego depois que sair de lá? É muito difícil? É fácil? Bem, o nosso curso, primeiramente, né, ele é aberto aí para toda e qualquer pessoa com ou sem deficiência que tenha afinidade com tecnologia, né, de alguma maneira, e que principalmente esteja disposto a entender bem como as tecnologias assistivas funcionam, ou seja, leitores de tela, ampliadores, linhas braille, etc. E também para pessoas que já são da tecnologia e que não necessariamente precisam entender profundamente as tecnologias assistivas, como, por exemplo, designers, desenvolvedores, porque são pessoas que diretamente estão atuando, né, na construção desses conteúdos digitais, como a gente falou aqui atrás. Em relação à empregabilidade, é sempre muito aquilo que a gente costuma dizer para qualquer profissão, né? O mercado existe, está por aí, mas a inserção no mercado sempre vai depender muito de como cada pessoa gere a sua própria carreira, né? Não é simplesmente, vou fazer o curso e vou achar um emprego. Não, vai depender da sua performance, da sua capacidade de fazer um network dentro do próprio curso, né, de realmente atingir a nota final proposta, né, que o nosso curso ele tem uma avaliação, e para receber a certificação que a gente oferece, a pessoa precisa tirar a nota 7, né? Então, dentre todos os aspectos que serão avaliados, a média final precisa ser 7 para receber a certificação. Só a certificação resolve? Não. Você realmente precisa ter absorvido aqueles conhecimentos e ser uma pessoa capaz
de mostrar para o mercado o quão você está pronto para assumir essa função, essa profissão, tá? Então, fica esses pontos de atenção. Fazer o curso não é um sinônimo de que vai se colocar no mercado de trabalho. Graças a Deus, nós temos aqui a grande maioria das pessoas que fizeram com a gente bem exitosas aí nas suas carreiras, nas suas empresas e afins. Mas sempre o que a gente observa é esses pontos que eu falei aqui para vocês. Depende muito do esforço e da dedicação de cada um, tá? E para saber mais sobre o curso, a gente vai deixar o link aí na descrição do episódio, né? O link do nosso WhatsApp. Chamem a Andressa por lá, conversem com ela. No mês de agosto a gente tem uma turma aí já engatilhada, né, para começar, e numa reformulação que nós fizemos bastante significativa, onde a gente está unificando o que a gente tinha antes de módulo básico e intermediário em uma única capacitação. Então, de uma única vez, a pessoa vai absorver os conteúdos que a gente antes dividia em 2 etapas, agora juntos de uma vez só, tá? E nos siga também aí no LinkedIn, onde a gente fala muito sobre a nossa trilha de treinamento, é só procurar por INSEP lá, né? INSEP, lembrando, é INSEP, e a gente vai ter muito prazer de se cruzar aí com vocês. Inclusive, vocês vão ter um evento, né, agora em agosto, para comemorar aí o INSEP. O que é o INSEP? Explica um pouquinho para a galera aí que está aí. Além desse curso, vocês têm outras coisas? Sim. E já fala da festa, já emenda. Instituto Sócio Esportivo para Atleta, né, a significado da sigla INSEP. Então, aqui a gente, além do treinamento, tem a parte esportiva também. Então, nós temos de modalidades paralímpicas o goalball, masculino e feminino, o futebol de cegos, o judô e xadrez. E esse evento aqui no começo de agosto, no dia 3, vai ser para comemorar os nossos 5 anos de existência, né? Então, o INSEP foi fundado em 2019, faz 5 anos agora, e a gente está fazendo esse evento para arrecadar fundos para manter e ampliar as nossas ações, né? Então, fiquem todos aí super convidados. Pelo WhatsApp também vocês conseguem falar com a Andressa, adquirir o convite, participar. Vai ser um rodízio de pizza, um open bar, sem álcool, né, obviamente. Mas vai ser muito, muito, muito legal lá no Jabaquara. Esperamos por todos vocês também. Só uma dúvida. O INSEP, ele pode prestar serviço? As empresas podem procurar o INSEP também para solicitar? Não. Sim, claro. Devem. A gente está aberto para fazer qualquer tipo de ajuda para as empresas nas questões de acessibilidade digital. E até que lembrando para vocês, a gente tem outros eventos acontecendo agora, dia 18 de julho, às 20 horas, no canal do INSEP pelo YouTube, a gente vai ter uma live de acessibilidade, falando de produtos digitais, e ali a gente vai mostrar como é muito simples e fácil fazer as correções, compreender esses benefícios que são gerados para os negócios, tais como a força de presença e de inovação, ali para gerar competição de mercado e ter ali o seu ambiente acessível. Então, isso é bem interessante, tá? Vai ser bem legal, a gente vai deixar depois o link aí com vocês para essa live. Muito bacana, olha, o papo rendeu bastante, né? Programa longuíssimo, mas muito justificado, porque o papo foi muito bom e muito importante. Quero já agradecer a participação de vocês, Flávio, Maurício, foi um prazer recebê-los aqui, tenho certeza que agregou a muita gente. Uma última questão é assim, qualquer um pode fazer o curso ou precisa ter um mínimo de conhecimento técnico, senão a pessoa não consegue? Qualquer pessoa pode fazer o curso de acessibilidade e qualidade em acessibilidade digital, que é essa formação que a gente oferece. É óbvio que a pessoa que tem o mínimo de conhecimento sobre tecnologia vai ajudar a impulsionar a carreira. Mas a pessoa faz o curso, ela já sai com o básico necessário para ela começar a procurar um emprego. Tá? Mas é claro que a inserção no mercado, apesar de estar tendo uma grande procura agora, justamente porque o Ministério Público vem acionando as grandes empresas sobre acessibilidade, sobre esse tema, né? Por isso que a gente comentou lá sobre a BNT, enfim, sobre tudo isso, porque o Ministério vem acionando as empresas para ter mais acessibilidade digital. Isso é muito bom, porque está gerando esse mercado. E aí, eles estão buscando esses profissionais no mercado, né? E como não tem formação, não existe um curso, não temos certificações, então esses profissionais que já têm ali
o curso do INSEP, que começa a ser mais reconhecido, vai ter um destaque cada vez maior, tá? Então, o ideal é que a pessoa conheça um pouco de tecnologia, não precisa ter uma formação muito extensa, a gente dá todos os passos, dá todos os direcionamentos possíveis para que essa pessoa complemente essa formação mais técnica, quando a gente fala ali de linguagem de programação, lógica de programação, isso a gente dá todos os passos durante o curso para ajudar essas pessoas. Muito Maravilha. legal, hein? Mais uma vez, foi super fantástico. Quero agradecer Thaís Sapacienski, que quase não apareceu, mas apareceu. Quase. Bruno Branco, que apareceu aí desde o início, deu uma sumida, mas voltou. E a você que acompanhou a gente até o final aqui, mais um super episódio. E em breve temos mais aí. Até mais, gente. Obrigado e tchau! Valeu, gente. Tchau, gente. Beijo. É isso aí, minha gente. Muito obrigado. Para quem Vem quiser com a gente, contar, vem nos comentários. conta a sua história, deixa aí o seu comentário aqui no vídeo, dizendo o que você achou, contar um pouquinho de você. Todo mundo tem a sua história para contar, então deixe lá a tua história, conte lá para quem quiser, conte pra gente, né, para que a gente possa te procurar, trocar uma ideia com vocês, que vai ser muito legal. E se inscrevam, gente, se inscrevam no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixe o like no vídeo, tá bom? Que é muito importante, tem muita gente visualizando, mas não deixe o seu like. Por favor, deixe o like e ative o sininho, gente! Ative o sininho para não perder as notificações, tá certo? E até o próximo podcast, se Deus quiser. Valeu, gente! Rumo aos 500! É isso! E o próximo é especial, hein? É na igreja, hein? Mazinho vai pra igreja. Ó, é escola, é escola. Milagre! Podcast Amém. Cegaiada. O Teco tá de folga semana que vem. Tchau. Aí Tchau. Tchau. Eu gosto muito de podcast. E essa galera animada? Eu